Muito boa noite para você que nos acompanha a partir de agora no nosso estudo Conhecendo o Nosso Lar. É um prazer, é uma alegria reencontrá-los para que juntos, mais uma semana, nós possamos refletir sobre as valiosas e profundas lições que André Luiz vai nos trazendo ao longo dessa obra. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 44, intitulado As Trevas. Pois bem, como o próprio nome já nos adianta, como o próprio capítulo, o nome do capítulo nos adianta, ele vai nos convocar, poderia dizer nos convidar, mas eu prefiro dizer nos convocar a uma mudança de perspectiva com relação aos nossos conceitos no que diz respeito, porventura, a céu e a inferno. Nós tivemos oportunidade de estudar algo análogo a esse tema lá nos primeiros capítulos, quando fomos nos debruçar sobre a questão do umbral. Alguns pontos retornam nessa abordagem que Lísias vai fazer nessa conversa com André Luiz em torno da questão das trevas, mas nós vamos aprofundar em alguns pontos a mais aqui. Então eu diria que esse capítulo nos convoca a uma mudança, porque de forma geral, mesmo aqueles que são materialistas, ateus, não somente os religiosos, trazemos no nosso imaginário, todos nós, especialmente nós ocidentais, uma ideia relativamente formada que já se tornou parte da nossa cultura religiosa, independente da religião a que nos filiemos, que nos fala da existência de um céu e de um inferno. Os bons iriam para o céu, os maus iriam para o inferno. A questão que toca de perto essa visão é que ela exterioriza um problema que é muito mais de natureza interior, como nós vamos ver durante o estudo desse capítulo 44. O que eu quis dizer com exterioriza uma questão que é muito mais de ordem interior? Vejam bem, se eu acredito que existe um Deus que me julga exteriormente, que vai analisar os meus atos e, sem a minha participação, me enviar para o céu ou para o inferno, ainda que os atos tenham sido meus, eu meio que me descomprometo com um raciocínio mais apurado a respeito dessa questão da minha destinação após a morte. Como é tudo muito nublado, como é tudo muito vago, é como se eu dissesse assim: esse é um problema que eu vou lidar depois. Porque, afinal de contas, a vida é cheia de compromissos, nós temos contas a pagar, filhos a criar, atividades acadêmicas, de amizade, familiares, enfim. Como a vida é muito cheia, essas coisas incertas de céu e de inferno eu vou deixando para depois. A visão que André Luiz, que o Espiritismo nos trazem, enquanto uma visão científica, porque baseada em relatos dos espíritos que desencarnaram e acarretando com isso, como o próprio Kardec vai nos dizer, consequências de ordem filosóficas e morais,
ela vai nos levar a alterar a nossa forma de viver, considerando a certeza que nós vamos guardar a respeito da relação entre o gênero de vida que estamos levando e não mais somente a nossa destinação após a morte, mas o estado de alma que eu carrego enquanto ainda estou encarnado. Ou seja, o problema deixa de ser de ordem simplesmente exterior. A questão não é mais para onde eu vou ou como Deus vai me julgar. A questão passa a ser como eu me relaciono com as leis de Deus e, a partir dessa percepção, como faço o diagnóstico do meu estado de alma, não somente para quando eu desencarnar, mas enquanto padrão de vida que eu elejo para a minha caminhada no aqui e no agora. Tudo isso porque o Espiritismo vai tratar essa questão da morte como uma solução de continuidade. Não existe uma ruptura, um corte limpo entre a vida no corpo e a vida da alma. Nós somos a alma ou espírito vivendo em um corpo. Com ele ou sem ele, o que nós trazemos por dentro permanece atuando. Então a grande questão deixa de ser para onde eu vou e passa a ser como eu estou. E esse é, de forma geral, o grande argumento que vai existir agora com a visão espírita e que André Luiz e Lísias vão nos trazer ao falarem sobre as trevas. Trouxemos, como é de praxe, alguns trechos da obra e vamos iluminar esses trechos com o estudo de algumas obras complementares. Então, prossigamos. Dos trechos que nós trouxemos, André Luiz pergunta para Lísias o seguinte: referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Então a novidade aqui é, nós pensamos terra, umbral. Nós espíritas geralmente pensamos terra, umbral. Só que o governador acrescentou uma outra região, ou um outro estado de alma, como nós vamos ver, caracterizado como trevas. Por isso, André Luiz questiona, mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Então, pergunta justíssima. Se nós lembrarmos do quadro que André Luiz pinta nas suas narrativas do umbral, nós vamos automaticamente pensar que ali são as regiões de trevas. Lísias responde o seguinte: chamemos, ou melhor, chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações.
Então, Lísias vai trazer uma classificação para a gente. Existem, de forma geral, é uma classificação arbitrária, no sentido de que ela é para exemplificar o que ele vai explicar, mas existem 3 tipos de espíritos. Os primeiros já seguem resolutos. Eles descobriram a essência divina em si mesmos e por isso marcham para o alvo, para o bem, para a plena vivência das leis de Deus, sem mais vacilações. A maioria, no entanto, aqui é a segunda tipologia, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Qual é a diferença dos primeiros para os segundos? Os segundos vacilam, recapitulam, não estão resolutos. Por isso, perdem séculos e séculos repetindo velhos erros e velhas experiências. Lísias vai se utilizar de uma metáfora para diferenciar esses 2 primeiros grupos. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Já viram aquelas estradas ou aqueles contornos de rios sinuosos que a gente pensa assim, nossa, seria tão bom se fosse reto? Com relação às estradas, foi o homem que fez. Com relação aos rios, não foi. Então, mais com relação às estradas, a gente se pergunta, mas por que não faz a estrada reta? Não seria melhor ir reto? Não seria mais rápido? Não é mais lógico? A mesma pergunta vale para esse grupo de espíritos que podemos ser nós, que recapitulamos velhas experiências e por isso fazemos grandes curvas em um caminho que poderia ser reto. Prossegue Lísias. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, aqui vai mais uma metáfora, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Nós nos colocamos muitas vezes em labirintos que não eram necessários, porque nós elegemos reviver velhas experiências, velhos erros, quando poderíamos simplesmente avançar. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Então, esse segundo tipo, que abre mão do caminho reto e resoluto para recapitular experiências, reviver erros, recriando labirintos, são os que perambulam no umbral. Lembrando, e isso é muito importante, que o umbral não é uma região somente, ele é também uma região, mas todos os seres encarnados que mentalmente encontram-se nessa condição comungam com o umbral. Outros, e aqui vai o terceiro tipo, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo
indeterminado. A grande diferença, talvez, do segundo para o terceiro grupo, é que no segundo grupo, os espíritos desejam acertar de alguma forma. Já existe um anseio de viver outras experiências, mas ainda são arrastados para as recapitulações. No terceiro tipo, os espíritos caminham às escuras pela preocupação egoística que os absorve. São almas que vivem única e exclusivamente para si mesmas. Não importa o que elas precisam fazer, a quem elas precisam ferir para atender aos seus interesses. Elas vão fazer. O egoísmo que as deixa cega as faz caminhar às escuras. Vejam que não é mais só uma questão de metáfora, porque aí se encerram as trevas. Estamos compreendendo? Então nós podemos ter, assim como no umbral, espíritos encarnados comungando desta situação, desta condição, que ao desencarnarem são conduzidos ou conduzem-se por uma questão de afinidade para essas regiões. Então, estão compreendendo por que é uma mudança de perspectiva completa? E a gente poderia aqui, como Kardec vai fazer muitas vezes nas obras básicas, nos seus exercícios de classificação, trazer outras classificações. Porque provavelmente existem muitas regiões no mundo espiritual equivalentes aos padrões mentais dos encarnados. Prossigamos, melhor dizendo. Avançando um pouquinho no diálogo, Lísias vai dizer que muitos espíritos passam por o que ele define como situações de quedas morais. E aí, André Luiz vai perguntar: entretanto, o que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias vai responder essa pergunta dizendo o seguinte: o problema da tentação é mais complexo. Vejam essa resposta. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. No entanto, vai dizer Lísias num trecho que nós cortamos, porque era muito extenso, que mesmo na Terra, um planeta portador de todas essas belezas, existem aqueles que mancham essa marca da divindade, ainda que nós estejamos nos referindo ao plano material, que tem os seus quadros de rara beleza. Mesmo vivendo nesses quadros, muitos de nós encarnados vamos cometer ações, atitudes inomináveis que nos afastam da lei de Deus, que ofendem a lei de Deus, digamos assim.
Então Lísias está dizendo isso para dizer o seguinte: em regiões mais espiritualizadas, os espíritos também podem cair. E é isso que ele define quando afirma que o problema da tentação é mais complexo, ou seja, não é aonde eu estou, é como eu estou. Dizem os relatos que Chico Xavier atendia prostitutas nas casas de prostituição. Se dirigia a essas casas para atender essas mulheres. E nós vemos espíritos que residem em lugares belíssimos, regiões de uma tranquilidade profunda, carregando dentro de si sombras tenebrosas. Então não é o meio que sozinho vai determinar a questão da tentação. É por isso que Lísias diz, o problema da tentação é mais complexo. Por quê? Porque na Terra nós temos vários ambientes divinos, conhecimento da verdade, auxílio superior, e ainda assim nós cometemos erros inacreditáveis. Prossegue Lísias na sua explicação a respeito das trevas. Há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Ou seja, nas regiões espirituais e na Terra, considerando o plano dos encarnados, quanto mais nós nos adensamos no ódio, no orgulho, no egoísmo, mais nós ficamos pesados, chumbados a estas regiões. Eu me recordo agora de uma das cenas, várias cenas daquela novela A Viagem, que acabou de ser reprisada. Se vocês bem recordam, quanto mais o Alexandre efetivava os seus planos de vingança para com o Theo, o Raul e o Otávio, menos ele conseguia se mover nas regiões do umbral. Ele foi ficando cada vez mais pesado, porque existem princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Então, mais uma vez, gente, diferente da visão que nós trazemos, Lísias está nos convidando a entender que são as nossas atitudes e não um julgamento simplesmente exterior do qual eu vou tomar posse quando eu morrer e que vai me mandar para o céu ou para o inferno. As nossas atitudes diárias vão nos libertando, nos escravizando a determinados estados mentais, emocionais, espirituais que vão nos arrastar mais cedo ou mais tarde para regiões de trevas ou para colônias espirituais onde reina, ainda que relativamente, a paz. Então não é uma coisa para a gente pensar amanhã, é algo para a gente refletir hoje, todos os dias, agora.
qual é o padrão sentimental que predomina, em mim? O que eu penso na maior parte do tempo? Quais os sentimentos que me preenchem de acordo com as minhas vivências? O mundo materialista nos fez acreditar que os sentimentos são coisas que a gente não controla. Aliás, boa parte da filosofia materialista trata os sentimentos como algo que surge em nós e das quais nós não temos controle nem conhecimento. O que controlaria esses sentimentos é apenas um processo de socialização pelo qual nós passamos que nos leva a frear alguns desses sentimentos. Mas o Espiritismo nos leva a entender que nós somos responsáveis pela educação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e mais, que ao alimentarmos sentimentos e pensamentos de natureza inferior ou superior, eu estou construindo um estado mental em mim e estou me colocando antecipadamente em determinadas regiões espirituais. Vejam que não é aquela ideia de céu ou inferno acusatória ou ameaçadora. É uma realidade espiritual que nos foi trazida pelos espíritos que já desencarnaram nos seus relatos, coletados por Allan Kardec, seguindo métodos rigorosos da ciência, da observação, da experimentação. Portanto, não é uma questão de ameaça, de manipulação, é uma lei divina, uma realidade que pode nos escravizar ou nos libertar. E aí finaliza Lísias. Qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior? Também o planeta, vejam só, o planeta traz em si expressões altas e baixas com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras embotará o sentido divino da direção. Essa expressão é maravilhosa, sentido divino da direção. Porque nós temos uma intuição, mesmo quando não temos um profundo conhecimento, porque a lei de Deus está grafada na nossa consciência e ela vai se desenvolvendo conforme a evolução do espírito. Por isso que o livre-arbítrio e a forma como nós respondemos pelos nossos erros é proporcional ao nosso desenvolvimento. Mas há um sentido divino de direção que a gente pode embotar quando nós escolhemos viver em sombras. É como se a gente calasse aquela voz interior, aquela intuição. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós, chegará ao local para onde esteja dirigido os próprios passos. Vejam só, o abismo atrai o abismo, ou seja, o abismo interior atrai o abismo interior. E vice-versa, o abismo interior atrai o abismo exterior. Porque cada um de nós, diz Lísias, chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Deus é só amor.
Ele só nos acompanha, nos corrige, nos alerta. Mas Deus também é respeito à nossa liberdade. Porque sem isso nós seríamos máquinas e Deus não quis assim. Deus quis que nós tivéssemos a liberdade para evoluir, para que fôssemos co-criadores. Então, o problema é muito mais complexo do que, como a gente falava, para onde eu vou ou para onde Deus vai me mandar depois que eu morrer. Enquanto eu estou vivendo, eu estou me precipitando num abismo a cada mergulho em cólera, em raiva, em agressividade, em tristeza, em mágoa, ou eu estou me elevando, buscando, claro, à custa de um tanto de esforço, mas buscando, e mesmo que não acertemos sempre, mas buscando viver o perdão, a esperança, a renovação, a caridade, a disciplina. Então nós estamos nos colocando nas trevas ou na luz. Não somente com a perspectiva de para onde vamos, mas aonde já estamos, enquanto ainda estamos vivos. Para corroborar tudo isso, porque na verdade é André Luiz que corrobora a codificação, mas para a gente construir essa relação, vejam alguns trechos aqui, lá da obra O Céu e o Inferno, no item que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Nós já trouxemos alguns trechos desse item, mas eu trouxe outros diferentes agora, que se relacionam mais com essa questão. O quinto eu acho que nós já utilizamos, mas o 18º e o 31º talvez não. Kardec nos diz o seguinte: esse Código Penal da Vida Futura ele é construído com base naquele relato dos espíritos que eu já comentei com vocês. Lá na obra O Céu e o Inferno, ele vai grafar esses relatos, vai classificar os espíritos em espíritos arrependidos, felizes, espíritos sofredores, espíritos criminosos, enfim. E a partir da observação desses relatos, e esse é o método científico, Kardec vai construir esse Código Penal da Vida Futura, ou seja, qual a relação ou quais as leis que regem a relação entre as nossas ações e a nossa felicidade ou infelicidade, ainda aqui enquanto estamos encarnados e também depois quando desencarnamos. Pois bem, lá no artigo 5º, ele nos diz o seguinte: dependente o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, atenção, que isso é maravilhoso, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. E isso está relacionado a quê? A uma pena divina? Não. Isso está relacionado ao número de imperfeições que nós trazemos, que produzem sofrimento quanto mais imperfeições, ou gozo quanto menos imperfeições e mais perfeição. Esse castigo e esse prêmio, a depender de qual dessas a gente alimenta, ele vai nos acompanhar onde quer que nós nos encontremos, encarnados, desencarnados, se nós formos para o umbral, se nós formos para o nosso lar, se nós estivermos em Suíça, no Sri Lanka, na China, no Brasil, para onde a gente for, nós vamos carregar conosco as consequências
das nossas imperfeições ou da perfeição que já tenhamos conquistado, sem necessidade de lugar circunscrito. Isso aqui é a maior novidade que a gente precisa internalizar. Porque o que Kardec está nos lembrando com isso aqui, a partir do relato dos Espíritos, é que não é porque eu chego nas regiões de trevas que eu vou estar em trevas. Eu sempre já estive em trevas, a partir do momento que escolhi alimentar imperfeições e viver o mal, me afastar da lei de Deus, eu já estava em trevas, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. Gente, olhemos ao nosso redor ou nos olhemos no espelho. Com todo respeito ao grau de elevação que porventura alguém que esteja nos assistindo possa ter alcançado, mas eu me arrisco a dizer que nós temos os nossos momentos infernais, se assim nos permitimos. E o céu igualmente onde houver almas felizes, porque também temos, se assim nos permitimos, os nossos momentos de céu. Porque não é um corte limpo, um salto, uma fase como no videogame. É uma transição. Mas é claro que até que uma outra posição se consolide, vai predominar uma cota de inferno ou uma cota de céu dentro de cada um de nós. O que nos leva à pergunta: olhando para dentro, observando os teus padrões, você vive no céu ou no inferno? Não é, atenção, a pergunta não é relativa ao que acontece fora de nós. Não é o que acontece fora de nós. Porque, porventura, a gente pode começar a pensar assim: ah, mas a minha família está assim, o meu emprego está assado, a minha saúde está isso. Não é o que acontece fora de nós. É como está o nosso interior. E aí é interessante a gente ver que muitas vezes nós nos iludimos achando que o exterior tem grande participação no nosso estado de alma. Espíritos puros, espíritos felizes, ainda quando se dirijam aos lugares mais tristes ou atravessem as provas mais ferrenhas, guardam parcela significativa de céu já conquistado dentro de si. E espíritos imperfeitos, ainda que tenham tudo, que estejam nos melhores lugares, que tudo esteja favorável, vivem cotas significativas ou gigantescas de inferno dentro de si. Então vale a gente parar um pouquinho e refletir. Eu estou já no umbral? Eu estou recapitulando velhas experiências? Porque eu já posso estar no umbral enquanto estou encarnado. Estou recapitulando, eu vou, eu volto, eu me perco nos labirintos, aí avanço um pouco, depois regrido. A alma não regride moralmente, mas os meus planos eles retrocedem. Ou eu estou em trevas, dominado, cegado por um egoísmo que me leva a viver só para mim, só para mim. Considerando isso como um estado interior, aonde nós estamos?
O maior bem que o Espiritismo pode fazer por nós, um dos maiores, é nos ajudar a entrar em contato com essa realidade enquanto estamos a caminho. Porque para a grande maioria dos encarnados que escolhem viver grandes ilusões, a morte arranca esse véu. E quando a gente vê, já é tarde. O Espiritismo, na sua feição de ciência, filosofia e religião, convida o homem a entrar em contato com a sua realidade interior. Agora, para que ele possa se transformar agora, para que a morte não o surpreenda. Que nós morramos conscientes. Eu me esforcei, conquistei cotas significativas de bem, de céu, entre aspas, mas guardo alguns aspectos de trevas que precisarei continuar trabalhando posteriormente. É uma visão realista e otimista sobre si mesmo, mas não autoenganadora. Então fica a pergunta. Não é para onde nós vamos a grande questão. Como nós estamos? No item 10º, Kardec diz assim: o espírito sofre, quer no mundo corporal, olha só, quer no espiritual, as consequências de suas imperfeições. Não é só quando eu desencarnar, eu já sofro. Os meus ataques de cólera e os problemas de saúde consequentes são um inferno. É um sofrimento. O fato de eu fazer os que estão à minha volta muitas vezes infelizes, como vai dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da cólera, é um sofrimento. É habitar no inferno, em trevas. E muitas vezes não tem nada desfavorável. Está tudo favorável. Mas o que a gente traz por dentro fala dessa cota de sombra não reconhecida ou não trabalhada. Estejamos no mundo corporal ou no espiritual. 18º, os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Isso aqui é um dos elementos que na codificação nos ajudam a entender um dos mecanismos que Deus vai se utilizar quando um planeta deixa de ser de uma condição de predomínio mal e passa a ser predominado ou influenciado melhor, na sua maioria, pelo bem. O bem começa a predominar. Não é que Deus simplesmente expulse os espíritos para que o paraíso se estabeleça. Os que ficam no planeta continuam se esforçando. Eles têm cota de sombra e de luz que vai sendo vencida paulatinamente. Mas eles já desejam o bem e recalcitram menos. Esses que vivem o mal pelo mal não podem atrasar o progresso de bilhões de almas. Então eles são levados para continuar o seu progresso. Atenção, não é que eles são condenados ao inferno, eles são levados para planetas análogos aos da Terra para continuar o seu progresso na sua escolha ainda de fazer em sua maioria o mal em outras regiões. Mas não é castigo, não é inferno, é consequência das suas escolhas. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente. Atenção agora!
se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, olha como Kardec vai dar um nó na nossa concepção de céu e inferno comum. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação, como é a Terra, que está passando para o mundo de regeneração, em torno do qual pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas experiências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Mundos. Todos nós que estamos neste mundo, estamos num lugar circunscrito em que as nossas próprias imperfeições nos castigam. Quando Kardec diz onde pululam espíritos imperfeitos desencarnados, não é que essa região é só no mundo espiritual. Quer dizer que os espíritos encarnados esperam uma nova existência para reparar esse mal. Mas todos estamos numa região de aprimoramento, numa região circunscrita de, entre aspas, castigo, no sentido de que nós sofremos as imperfeições, ou melhor, as consequências das nossas imperfeições. Então, como a gente tem repetido nos estudos anteriores, gente, não adianta a gente desejar para um desencarnado que promove o mal morrer, porque ele vai para o mundo espiritual. E todos nós estamos neste planeta. Ou a gente acha que o mundo de regeneração é o mundo dos encarnados. Vejam como às vezes a gente tem dificuldade de superar esse paradigma de que o paraíso é aqui, tem que ser aqui, e quem não é bom vai para outro lugar para não nos incomodar, apesar de sermos imperfeitos. Olha como o nosso imaginário vai construindo uma visão deturpada da realidade. Cada criminoso encarnado que promove alguma cota de mal é influenciado por uma nuvem, uma multidão de desencarnados. Estamos entendendo? Então não adianta a gente querer mandar para o outro lado, matar. O problema é mais complexo. Somos nós, humanidade, espíritos, ora encarnados, ora desencarnados, que estamos circunscritos numa região em que sofremos as consequências, é o que Kardec chama de castigo, para as nossas imperfeições. Então, de novo, vai além da ideia de inferno no mundo espiritual, ou umbral, ou o nome que nós queiramos dar. São mundos. Então, nós podemos ir construindo o nosso céu ou nos precipitando nas trevas. Mais uma vez, não é para onde eu vou, é como eu estou. Porque se nós fôssemos arrancados desse orbe para habitar em Júpiter, por exemplo, que é um dos planetas mais avançados espiritualmente do nosso sistema solar, que é um grão de mostarda no universo, provavelmente, ainda que cercados de toda beleza, a gente ia sentir entediado, mal-humorado, porque são as nossas imperfeições. A gente ia olhar para a gentileza dos outros e ia achar que era falsidade. Não é aonde nós estamos, é como nós estamos. 31º, as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea. De novo, mais uma vez, eu trouxe só para reforçar. Tanto faz estar no mundo espiritual ou encarnado. Que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas.
É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então a gente desencarna, se apercebe do erro que cometeu, faz um profundo processo de avaliação, meditação, planeja uma reencarnação para que a gente repare o erro e avance espiritualmente. E cá estamos nós. Ou cada vez mais resolutos, ou nos colocando em labirintos. Aí é uma avaliação individual. Cada um de nós tem que fazer esse reconhecimento da sua região interior, da sua condição interior. Por fim, o espírito Meimei, em uma mensagem intitulada O Problema da Tentação, numa obra chamada Pai Nosso, um dos trechos dessa é uma historieta pequena, vai nos dizer assim: a tentação nos procura. Lembram que Lísias disse que o problema da tentação era mais complexo do que parece? Meimei diz assim: a tentação nos procura segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Ah, Marcelo, se eu fosse para um lugar perfeito não haveria tentação. Será? Será se bastava a gente se isolar de tudo? É claro, às vezes se retirar de determinado contexto ajuda a criatura a se fortalecer intimamente para que, estando naquele contexto, ela tenha forças de fazer predominar a sua resolução. Nós não estamos dizendo que não interfere. Interfere. Mas o que determina é o que nós trazemos no campo íntimo. Por isso que Meimei diz: a tentação nos procura segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. Quando cedemos a alguma fascinação indigna, é que a nossa vontade permanece fraca diante dos nossos desejos inferiores. Tudo aqui dentro. As forças que nos tentam correspondem aos nossos próprios impulsos. Então, quando Kardec vai dizer, por exemplo, analisar aquele ditado, a carne é fraca, ele diz que isso não pode ser considerado verdadeiro, porque a tentação está exatamente no espírito, com corpo ou sem corpo físico. As forças que nos tentam correspondem aos nossos próprios impulsos. Não podemos imaginar ou querer aquilo que desconhecemos. Nenhum espírito obsessor pode me tentar sobre algo que eu desconheça ou sobre algo que eu já superei. Não existe. Não existe isso. Por esse motivo, necessitamos vigiar o cérebro e o coração a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam o pensamento. As situações boas ou más fora de nós são iguais aos propósitos bons ou maus que trazemos conosco. Gente, essa frase é espetacular. As situações boas ou más fora de nós são iguais aos propósitos bons ou maus que trazemos conosco. Aí a gente lembra de Emmanuel lá no capítulo 1 da obra Pensamento e Vida, quando ele diz que a vida e a mente são como se fossem espelho e reflexo. Então não é assim, acaso, fui parar nessa circunstância por acaso.
Situações boas e más, fora de nós, são iguais aos propósitos bons ou maus que trazemos conosco, isso no que diz respeito a trevas e no que diz respeito à tentação. Então, meus amigos, vejam que o olhar espírita é um tanto mais complexo, porque a vida é complexa. Eu não estou falando difícil, eu estou falando complexo, ou seja, tem muitos fatores que precisam ser considerados. E nós precisamos amadurecer espiritualmente para assumir a nossa cota nesse processo. Porque é um tanto fácil a gente pensar que o problema do julgamento final é para depois, e a gente vai vivendo aqui como dá, e aí Deus vai me dar uma colher de chá e eu vou para o céu, vou para o purgatório. O Espiritismo nos coloca a vida na sua naturalidade. Se você escolheu viver em trevas, como esperar ir para uma região de luz? Se você sempre esteve em trevas, se você trazia muitos impulsos negativos e batalhou ardentemente para iluminar essa parte sombra, vitória, você vai para uma região correspondente a esse estado. Como, por exemplo, aqui André Luiz está. Nosso lar não é o céu, não é uma região de espíritos puros. Lembram que Lísias diz em capítulo anterior, nosso lar não é uma região de espíritos eleitos. Somos felizes porque temos trabalho. A maioria dos habitantes de nosso lar, a esmagadora maioria, se planeja para retornar à Terra e continuar as suas experiências. Ou, quem sabe, alguns de nós vamos dar passos largos nessa encarnação. Já vamos sair resolutos e vamos para regiões correspondentes a essas resoluções fortalecidas. O lindo de tudo isso, gente, é que nós somos os artífices da nossa própria história. Isso é maravilhoso. Está nas nossas mãos e Deus só é amor. Ele só nos ajuda. Ele não nos condena, ele não nos empurra para o mal, ele não nos aplica castigos. Quando Kardec usa a expressão castigo, ele está dizendo consequência da não vivência da lei de Deus. Então, eu acho que a grande pergunta para a gente fechar que fica desse capítulo é: vamos superar essa questão de para onde eu vou quando eu desencarnar? Como é que eu estou? Em qual região eu já estou vivendo agora? E se por um acaso eu for surpreendido com uma resposta negativa, que beleza! A partir de agora, escolha acender luzes. Porque nunca é tarde. Não é o tempo que você viveu que interessa. Às vezes uma resolução forte faz um espírito dar uma caminhada e ultrapassar aqueles que vêm naquele ritmo há séculos, sempre melhorando, mas num ritmo lento. Então cabe a gente fazer essa pergunta e se identificar. Esse é um processo, às vezes, muito doloroso, porque a gente vai ver coisas na gente que a gente não imaginava que tinha, mas santa encarnação, abençoado corpo que nos ajuda a ver isso agora, porque seria muito triste, muito sofrido ver isso no final da encarnação, quando a gente estivesse desencarnando. Então é melhor a gente diluir como em doses homeopáticas essa verdade dia após dia. Eu vou descortinando a minha parte sombra e vou jogando luz sobre ela. Tem dias que a gente fica um pouco mais triste, mas a gente recupera a alegria de viver, porque a nossa fé é racional. Ela é embasada.
E isso é viver. Esse é o convite de André Luiz. Por que será que ele colocou isso numa obra que viria iluminar as ideias dos encarnados? Pensemos sobre isso. Então a gente encerra aqui o capítulo 44. Deixem as dúvidas de vocês, os comentários, as impressões. É muito bom dialogar com vocês. A gente vai levar tudo isso para a nossa live de agosto. Fiquemos com Deus. Tenham uma boa semana. Um forte abraço e até o próximo sábado com o estudo de mais um capítulo. Até lá!